Olá, tá me ouvindo aí? Aumenta o volume, né? Aqui, ó. Boa noite. Ué, cadê o... Não tô achando a... Você já fez a live? Tá na live. Eu falei e eu vi aí, ó. Pronto, tá aqui. Boa noite, pessoal. Nós vamos começar a live. Eu vou compartilhar, vou começar compartilhando, né? Chamar vocês aqui aos poucos, né? Peraí. É porque tá atrasado. Não, isso é normal. Tá me ouvindo? Ah, filha, fica quieta. Pessoal, nós vamos começar a live. Eu vou compartilhar, vou começar compartilhando, né? Chamar vocês aqui aos poucos, né? Não, isso é normal. Tá me ouvindo? Conexão lenta. A internet tá... Então, como não tem ninguém ainda, eu tô esperando aqui. Não tô conseguindo nem... Vai convidar. Eu tô convidando as pessoas, sabe? Enquanto não chega ninguém. Se chegar alguém aí, tá me vendo? Esquece que Raquel tá vendo. Se concentra aí. Edu. Já tem uma pessoa na live. Deve ser eu. É. A conexão tá muito lenta. Eu vou começar falando, né? Vamos lá. Opa. Aí. Vamos lá. Eu vou começar. Boa noite, pessoal. Demorei um pouquinho que estava convidando, chamando vocês para a live, né? Então, a gente decidiu fazer essa live porque acho que o momento é bem propício, né? O assunto está bem quente, né? Nós estamos aí vivendo uma geopolítica mundial muito complexa, né? Muitas guerras. A Rússia e a Ucrânia já fizeram até o aniversário, né, da guerra deles, né? E teve o Israel contra o Hamas, contra o Hezbollah, né? Contra o Irã, agora Estados Unidos e Irã. Tivemos guerras também entre Tailândia e o Camboja, né? Muita confusão, o mundo muito aquecido. O Nicolás Maduro foi capturado na Venezuela, né? Estados Unidos fez uma ação tática com forças especiais lá e conseguiu capturar o Nicolás Maduro, neutralizando as forças da Venezuela, né? Então eu decidi fazer essa live, eu já estava com ela programada já, por causa disso tudo que estava acontecendo, né? E eu ia até fazer mais adiante, mas o que acontece? O presidente Donald Trump, né, lá nos Estados Unidos, ele está para decretar as facções criminosas no Brasil como grupos terroristas. O que isso implica, né, na sua vida, né? Para você, o que isso vai acontecer, né? Isso influencia, o que isso vai acontecer com o Brasil, se politicamente falando, né? Se os Estados Unidos decidir entrar dentro do Brasil, porque politicamente ele vai ter esse direito pela lei dos Estados Unidos para caçar traficante aqui dentro, isso aí vai implicar em que ele vai atacar as comunidades, né? O Brasil tem condições de se defender. Essa live nós vamos hoje falar sobre o CISFRON, né?
O Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras. Esse é um projeto que começou em 2010, né? Foi planejado já. Tudo na área militar, gente, o planejamento é a longo prazo, né? Ele é longo, é uma coisa assim, uma ação tática desenvolvida ao longo de décadas. E muitas das tecnologias que nós vamos citar aqui agora, do Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras, ela foi desenvolvida, começou ainda já os seus planejamentos no governo Fernando Henrique Cardoso ainda, né? No final dos anos 90. O Brasil já vinha planejando entrar na guerra centrada em rede, na capacidade de guerra centrada em rede. É um tema complexo que a gente está acompanhando. Eu leio isso desde 1994, que eu venho acompanhando o projeto Civan, agora o CISFRON, né? Entre outros projetos que nós vamos falar. Isso é só a ponta do iceberg. Nós pretendemos fazer muitas lives, né, para falar sobre o tema aqui com vocês. É um assunto complexo que demanda muita atenção para você conseguir entender. E eu vou começar agora, né? Vamos lá. CISFRON, Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteira, né? O que significa isso, né? Este é o maior projeto de monitoramento de fronteira do mundo. Por quê? Esta classificação se deve principalmente devido à extensão geográfica, né? O Brasil é extremamente grande, longo, grande, né? Tido como referência global. O projeto visa monitorar 17 mil quilômetros de fronteira terrestre. Desde que eu era pequenininho, que eu via falar que nos anos 70, né, 80, o Brasil é muito difícil de tomar conta, nem se usar todos os policiais de mão dada na fronteira vai conseguir fazer isso, né, vai conseguir monitorar todo esse espaço. Então, em Israel fizeram um muro de concreto, né? Estados Unidos fez um muro na fronteira com o México e Israel na fronteira com a faixa de Gaza. Não adiantou nada, os guerrilheiros do Hamas voaram de parapente por cima do muro que Israel fez. E o Brasil decidiu fazer uma muralha digital, né? Uma muralha que vai, assim, ela vai proteger, vai detectar essa invasão de forma precoce, né? Para solucionar este problema, foi necessário o desenvolvimento de muitas tecnologias e tipos de sensores específicos para esse fim. O Brasil, gente, ele é como vocês sabem, é um país tropical, né? Você vai no sul do Brasil, se você vai no centro-oeste do Brasil, se você vai no norte, se você vai no sudeste, são climas distintos. Então, muitos dos equipamentos, dos sensores, eles aqui no Brasil não existia isso aqui no Brasil, certo? E no mundo também existia parecido com o que o Brasil queria, mas ele não se adaptava. Então ele foi necessário o desenvolvimento aqui nas indústrias locais e no centro tecnológico das Forças Armadas para que nos atendesse, né? Não tinha na prateleira das fábricas, né? Então vamos aqui. Foi desenvolvido o MTO, o Modo de Telemática Operacional, que é uma viatura que funciona como uma central de monitoramento móvel, com monitores e equipamentos necessários para visualizar os invasores. O objetivo é fazer com que os dados digitais coletados pelos sensores cheguem às autoridades em Brasília. Desculpa. Gente, vocês não fazem ideia do tamanho da tecnologia. Isso é coisa de, parece igual filme, né? O que é um modo de telemática operacional? Ele é um tipo de caminhonete com um baú, um caminhão-baú. Dentro dele tem equipamentos de transmissão, que eu vou explicar mais na frente, né? E monitores ligados aos sensores que nós vamos citar aqui agora, que monitora toda a fronteira. Seus principais sensores são o Saves Bradar e o Sentir, que a fabricante é Saves Bradar, né? O sensor é o radar Sentir M20, né? Radar de vigilância terrestre que consegue distinguir carros de invasores ou pessoa, né? Só para você ter uma ideia. Tem a capacidade de detectar um caminhão a 40 km de distância, um carro a 20 km de distância, um grupo de pessoas a 15,
uma pessoa andando a pé e uma pessoa rastejando a 2 km. A pessoa andando a pé detecta 10 e a pessoa rastejando a 2 km. Ele é um tipo de sensor de movimento de longa distância, né? Gente, esse radar, eu sou fã dele, ele é muito estratégico. Ele pesa no máximo 60 kg, ele é dividido em 3 partes. 3 homens podem transportar esse sensor. Ele tem uma visada de 40 km para veículos grandes, como eu te falei aqui, e os menores, né? Ele é um tipo de sensor que classifica alvos. Exemplo, se ele detectar um homem, o programa aliás, o programa, diga-se de passagem, é nacional. O programa que toca, que controla esse radar, ele é nacional como sensor também, como o Sentir M20. Ele consegue detectar, né, um homem a 10 km, que se for um animal, o sensor consegue classificar animal, ou consegue classificar pessoas, carros a 20 km, grupo de pessoas a 15 e caminhão a 40. Né? Outro sensor é o Saber M60 2.0, também fabricado pela empresa nacional Saves Bradar. Essa empresa, ela pertence ao grupo Embraer Defesa e Segurança, né? Ela é uma empresa, a Embraer tem a ala dela de aeronave civil, né? Em voos regionais civil, e tem a área militar, Embraer Defesa e Segurança. Dentro desse braço tem várias empresas, entre elas a Saves e a Bradar, né? O radar Saber M60 2.0, ele é de detecção, ele detecta aviões a baixa altitude, tentando escapar dos radares que monitoram voos domésticos. Este radar também detecta drones pequenos de baixo RCS. RCS é uma medida para medir o tamanho da aeronave. A aeronave é pequena, é um drone pequenininho, né? A aeronave é um avião grande, um avião é um pequenininho, entendeu? Então ele consegue classificar o tamanho da aeronave, né? Esse tipo de drones e aviões são utilizados em crimes como tráfico de drogas e contrabando, né? Por exemplo, vocês estão sempre vendo nos telejornais, de vez em quando aparece, né? A Força Aérea Brasileira e o avião A-29 Super Tucano acaba abatendo um avião do tráfico na fronteira do Brasil com a Bolívia, na fronteira do Brasil com a Venezuela. Está sempre tendo uma notícia nesse sentido. Por quê? Veja bem, isso aqui é um sensor, tem um conjunto de sensores, né? O avião voando a baixa altitude, deixa eu te explicar uma coisa. O SINDACTA, que é o Centro de Monitoramento do Espaço Aéreo Brasileiro, ele monitora voos domésticos. O voo doméstico, ele é detectado acima de 3 km de altitude. Você consegue entender? Então, se um avião voar abaixo de 3 km de altitude, ele escapa do radar. Ele não consegue, o radar do SINDACTA não consegue detectar. Esse radar aqui, o Saber M60 2.0, ele consegue detectar avião até 5.000 metros de altitude. E se ele baixar, ele continua. Pode ser um drone daquele pequenininho que você compra pela internet. Ele vai conseguir detectar. E as forças de segurança, se cair, vão atrás deles. Entendeu? Então só aqui nós temos 2 tipos de sensores. O Saber M60 2.0, que detecta aeronaves a baixa altitude, e o Sentir M20, que detecta pessoas e carros no solo. Você consegue entender? Esses tipos de drones e aviões são utilizados em crimes como tráfico de drogas e contrabando. Um outro sensor que ele é único, né? Para quem trabalha nessa área de sismologia, que controla terremotos, esse tipo de coisa, eles desenvolveram um sensor sísmico que detecta pessoas escavando os túneis, né? Basicamente um geofone que funciona como um estetoscópio do chão. Ele consegue diferenciar um tatu cavando de picaretas escavando os túneis. Fabricado pela empresa brasileira Savana Defesa, com sede em São José dos Campos. São José dos Campos, gente, é uma cidade, meu Deus do céu, que cidade importante. Entendeu? Ela é de uma importância absurda, né? Várias empresas da área de defesa, elas têm sede lá, né?
E simplesmente assim, absurdo a quantidade de equipamentos que são fabricados lá, né? Esse sensor, ele utiliza um software específico para monitorar tipos de frequência sonora, tanto naturais como humana, entendeu? Ele consegue detectar, gente, passos de pessoas na fronteira. Se não pegar pelo Sentir RM20, que é um radar de fronteira, pega por esse sensor pelos passos das pessoas, entendeu? Ou se vier voando a baixa altitude, pega pelo Saber RM60, que detecta aeronaves a baixa altitude. É uma rede de sensores integrados, gente, entendeu? Isso é tecnologia de filme. O modo de telemática operacional, você entra dentro dele, tem 2 monitores grandões assim, com os mapas e os dados desses sensores em tempo real, captando alvos na fronteira. Isso é uma coisa assim quase que inédita no mundo. É uma coisa desenvolvida aqui pelas nossas Forças Armadas, né? Este equipamento tem sua origem de desenvolvimento, em sua maioria, no CETEX. Isso é muito importante. O CETEX é o Centro Tecnológico do Exército, né? CETEX, Centro Tecnológico do Exército. Gente, para quem não sabe, eu não sei se vocês sabem, mas no Brasil não tem universidade particular e nem pública. As melhores universidades do Brasil são as militares, entendeu? Os cientistas que tem nesses centros de excelência, eles são assim, fantásticos, são muito bons, eles são respeitados no mundo. São soluções tecnológicas de baixo custo e de alta eficiência. Os países desenvolvidos, eles, como é que eu vou te dizer? Eles fabricam coisas eficientes, você está me entendendo? Porém, essas coisas eficientes são cara de se desenvolver, cara de comprar e cara de se manter. E existe um monte de países emergentes como Tailândia, Indonésia, Malásia, entendeu? Filipinas, África do Sul. Só na África tem muitos países que têm as mesmas necessidades de crime em fronteiras, né, que nós temos. Então, investir em defesa significa em investir não só na defesa da pátria, mas você traz dinheiro para o Tesouro Nacional. Porque à medida que o Brasil compra, esses países, funciona, está funcionando no Brasil. Só para vocês terem uma ideia, na fronteira do Brasil com o Paraguai, em 2025, foi apreendido muitas drogas e contrabandos e cigarro pirata. Tá? Só para vocês terem uma ideia. Só que o grosso dessas apreensões, ela se deu no final do segundo semestre de 2025. Por quê? Você acha que é coincidência? Não. Esse radar que eu citei aqui para vocês, o radar Sentir M20, ele estava já em teste desde 2013. É uma tecnologia inédita no mundo. E o Exército Brasileiro é extremamente rigoroso. Ele veio passando esses anos todos por pesados testes em vários pontos da fronteira do Brasil, entendeu? Em várias áreas na fronteira do Brasil. Ele foi exposto a chuva, a sol, a frio, a calor, a umidade, entendeu? Inclusive na área litorânea também. Você está me entendendo? E ele ficou pronto, ou foi homologado no segundo semestre de 2025. E nas Forças Armadas, gente, nada é coincidência. Até para ir no banheiro, os militares, fazer o número 2, eles têm uma ação tática programada. Nada é por acaso, nada é coincidência. Tudo é milimetricamente projetado. Quando esse radar ele foi homologado pelo Ministério da Defesa e validado para ser fabricado, já existia um dinheiro que o Exército guardou para comprar para um contrato inicial. E o que aconteceu? No final do ano passado, o Congresso Nacional, ele aprovou 30 bilhões de reais para o Exército, para a Marinha e para a Aeronáutica, né? A serem liberados 5 bilhões por ano. Você está entendendo?
3 anos. E esse dinheiro está livre de bloqueio, de contingenciamento para evitar o endividamento da máquina pública, né? E o que está acontecendo agora? Foi colocados aditivos nesse contrato para aumentar a quantidade de radares. Consequência, né? Qual foi a consequência? Eles lá na fronteira do Brasil com o Paraguai e a Argentina, no final eles conseguiram apreender em torno de 500 mil de maços de cigarro pirata. 500 mil de maços de cigarro pirata. Passou quase que 2 bilhões, mas só chegou no final do ano passado. E eles conseguiram prender assim. Então o que acontece? Qual a consequência disso? Ah, Rogério, vai gastar muito dinheiro público com isso, não adianta nada. Você sabe o que vai acontecer? A Souza Cruz, que é a fabricante de cigarro oficial no Brasil, ela vai ter que cobrir as áreas onde o cigarro pirata é vendido. Consequência, se ela fabrica mais, ela tem que pagar mais imposto. A estatística diz que em poucos anos, esses 30 bilhões que foi investido, eles vão ser dobrados, entendeu? Vai entrar 60 bilhões para o Brasil em dinheiro, não só para nossas forças armadas, mas para outras forças do mundo, entendeu? Então é um lucro fantástico. O Centro Tecnológico do Exército, ele destina parceria com muitas empresas privadas na área de defesa. Ou seja, depois que eles desenvolvem esses produtos, né, eles destinam às empresas nacionais. São muitos, são a El Sistemas, são a Saves Bradar, tem muitas empresas, né, no Brasil, né? Tem a Octospace Defense, né? Então, continuando, né? Além disso, eles trabalham com um sensor chamado optrônico. É um tipo de câmera que consegue filmar alvos tanto no campo óptico, térmico e com visão noturna, com capacidade multispectral. Rogério, eu não sei o que é multispectral. Vamos lá, eu vou explicar para vocês. Os programas que controlam estes sensores conseguem sobrepor a imagem, destacando pessoas dentro de um carro. Se o carro sendo na visão óptica e as pessoas na visão térmica. O que significa isso? Se um radar 100M20 detecta que uma caminhonete, classifica, olha, ela está a 25 km de distância, o radar classificou. O que tem dentro? Pessoas, trabalhadores ou traficantes? O que tem? Esse sensor, eu vou falar dele agora aqui, é o Longview CRSW, é uma câmera multispectral que ela consegue dar um zoom de 30 km, um máximo de 30 km. Vai achar a caminhonete lá 25 km de distância, né? Ela é multispectral, óptico, térmico e noturno. Significa que ela consegue colocar a caminhonete na imagem óptica e as pessoas dentro na imagem térmica. Ela vai sobrepor uma imagem para outra. Se tiver com uma enxada, se tiver com uma foice, eles vão ver. Se for um fuzil, eles também vão ver. Aí eles direcionam também em drones para aquela localidade para ter um segundo foco de visão. Isso é no Brasil. O MTO, o modo de telemática operacional, gente, eles conseguem detectar isso em tempo real. Você consegue entender? Em tempo real. Passou aqui, passa lá. Eles recebem. Como eu tenho um equipamento que eu preciso falar deles para você. Ele é muito estratégico, né? Eu já vou te falar deles. Entre esse sensor, como eu falei aqui, está o Longview CRSW, um sensor de alta definição fabricado, né, pela empresa gaúcha AEL Sistemas, com capacidade de visualizar alvos a 30 km. Você não sabia? Agora você fica sabendo. No Rio Grande do Sul tem uma empresa que fabrica vários equipamentos, entre eles essa câmera multispectral, entendeu? Fabricada por brasileiro. Tem flamenguista, tem vascaíno, tem palmeirense, tem pessoal do Botafogo, tem todo, é nós, gente. É nós na fita e os playboy de fora, filho. Você tá entendendo? É tecnologia nacional.
É muita coisa para falar para vocês. E eu estou começando aos poucos porque assusta, porque é tecnologia de alta capacidade, sensível, um vocabulário difícil de lidar. Eu quero que vocês consigam entender, né? Mesmo através de fumaça, neblina e escuridão. Esse aparelho utiliza um telêmetro laser para medir a distância do alvo por GPS, para localizar o alvo exato. Ou seja, o carro está lá, o aparelho dá o zoom, ele vai te dar a localização pelo GPS. Ah, Rogério, e se os Estados Unidos cortar o GPS? Como é que vai localizar? Simples. Ele tem um tipo de... Os transistores dele, os semicondutores dele são flex. Eles conseguem detectar a rede de satélite russa, GLONASS, e a chinesa, Beidei. Você sabia disso? Você não sabia, né? Então não adianta os Estados Unidos cortar o satélite deles, porque nós vamos usar a rede ou russa ou chinesa que estiver disponível. Se o satélite, por exemplo, se o GPS ficar fraco, ele automaticamente pula para o chinês ou para o russo. Você consegue entender? Gente, por que eu estou falando isso para vocês? Sabe por que eu estou falando isso para vocês? Isso me dá estado de nervo. Você vai assistir um telejornal aqui nas principais emissoras de televisão, os caras não falam nada. Aí vem eu, cabo, falar para vocês. Essas tecnologias existem, tem uma... talvez você não saiba. Você tem visto a Polícia Rodoviária Federal como é que tem apreendido contrabando? Você acha que o policial rodoviário federal, que é muito competente, que ele é muito bom no que faz, ele sim é um grande profissional, merecedor de seu salário, né? Mas ele não tem bola de cristal. Quem tem a bola de cristal é o Exército Brasileiro. E chama-se SISFRON, Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteira. O delegado já está integrado, o delegado da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e até alguns delegados da Civil, eles têm no gabinete deles o computador com os dados do SISFRON. Se um caboclo chegar lá na fronteira do Brasil, com o Peru agora, com essa zebra que está dando com o Trump aí, o sensor do SISFRON vai captar ele e o delegado da Federal vai saber isso em tempo real, filho. Antigamente, a Polícia Rodoviária Federal, ela ficava assim, para lá e para cá, para ver se dava um flagrante, né? Os traficantes fazendo eles de bobo. E agora não, eles ficam quietos no lugar. Quando eles saírem, eles já vão para dar o flagrante perfeito. Por quê? Eles sabem a localidade exata de onde está o contrabando. E você sabe disso? Não, você não sabe. Porque o William Bondes não falou para você, porque os jornais não falou para você, ninguém fala para você. Dá nervoso, rapaz. Isso é uma capacidade. Gente, por que eu estou falando isso? Deixa eu explicar, eu vou falar isso aqui, vou repetir de novo, né, quando eu continuar lendo, mas eu vou falar agora porque cabe falar aqui. São 17 mil quilômetros de fronteira. Rogério, você está falando isso daí, mas por que tem tanta droga no Brasil? Sim, tem. Claro que vai ter. É 17 mil quilômetros de fronteira. O radar consegue detectar até 40 quilômetros, mas 17 mil quilômetros de fronteira é muito. São 9 fases, meu filho, do SISFRON. 9. Ele começou a ser implantado de fato assim, em Dourados, Mato Grosso, em 2017, no governo Temer. Tá? Nós já estamos em Lula quase indo para o segundo mandato, filho. Pelo amor de Deus, ficou parado esse tempo todo, rastejando o projeto. Então você é muito importante, você que está aqui assistir esse vídeo, você que vê esse vídeo, você não sabe da sua importância, porque você é dono do seu título de eleitor. Você consegue entender? Você tem um direito legal, o direito constitucional de digitar lá no professor Google o nome do seu deputado federal, o nome do seu senador e cobrar dele investimento em defesa. Poxa, deputado, de 9 fases, só tem 2. A terceira está para sair esse ano. E detalhe, de 9 fases, vai completar 5. Só, esse dinheiro que foi aprovado no ano passado só dá para 5 fases. Vai ficar faltando 4 ainda. E nós estamos falando de fronteira C, que é a fronteira marítima. Que tem um outro projeto, uma outra live que eu pretendo fazer, que é o CISGAAS, o Sistema de Monitoramento da Amazônia Azul. É uma outra live, é a tecnologia da Marinha que a gente vai trazer. Gente, é muita coisa. Eu anotei aqui para não ficar perdido, porque são muita coisa para falar para vocês.
Você está entendendo? Então, vamos lá, vamos continuar lendo. Outro sensor multiespectral, isso aqui é importante, gente, isso aqui é importante, pelo amor de Deus. Outro sensor multiespectral é o binóculo Jean Safran, fabricado pela empresa francesa Safran Electro e Defense. Ele tem capacidade semelhante às citadas acima, mas é mais portátil. Ele pode ser transportado por um soldado. Ambos têm capacidade de fazer filmagem dos alvos e enviar a mesma. Gente, presta atenção, isso aqui eu vou falar agora o sistema nervoso central da monitoração em rede. Isso agora é uma parte importante, presta atenção. Esse binóculo, ele vem da França, não vem todo pronto, ele vem parte deles pronto. Foi feita uma parceria com a empresa Imbel, empresa brasileira de materiais bélicos, tá? E a Imbel, ela está no CISFRON e no projeto Cobra, que é um outro projeto que eu vou falar em outra live ainda, é muita coisa, tá? E eles desenvolveram um TDD, que é o transmissor de dados digital. O que esse aparelho faz? Ele vai pegar o vídeo, o binóculo ou long view, ele vai fazer uma imagem em alta definição. E ele tem uma memória que grava esse vídeo. Esse TDD, transmissor de dados digitais, ele compacta esse vídeo, deixa eles kbytes, bem levinho, e envia via um equipamento que eu preciso falar deles para você, que é muito importante, chamado Datalink. O que é o Datalink? Eu quero falar com uma linguagem simples para todo mundo ver. O Datalink é um casamento entre um PX, o rádio da polícia, já viu? Positivo operante, na escuta, copiado, prossiga, conhece? Com o seu PC, computador. Se você pegar e casar um rádio da polícia com um computador, vai sair um Datalink, rádio definido por software. É um programa que vai transmitir dados digitais. O que é isso, Rogério? Fotos, vídeos, textos, entendeu? Imagem, radar, entendeu? E a Imbel, ela fabrica um desses, entre muitos, eu vou falar de um deles aqui, o 2, que é o TRC 1122. Ele parece com o Octóquio, aquele antigo. Mas ele é um rádio definido por software. Ele tem um programa dentro dele que toca ele. E ele transmite essa imagem para o MTO, modo telemático operacional. O modo telemático operacional transmite para o caminhão, comando e controle C2, e de lá eles mandam para Brasília, via satélite. Esse TRC 1122, gente, se não der para lançar pelo rádio, por algum problema, ele pode lançar a imagem por satélite. Você sabia disso? Que o Brasil tem um satélite, SDGC, um satélite de comunicações militares, tem uma banda dele para isso. Ele pode, igual do filme, cara. Eles têm um drone que levanta voo, tá? Com uma pequena antena de satélite em cima dele e consegue conectar dentro da mata aquilo, se ele detectar em cima de uma árvore. Quase ninguém sabe disso. Tecnologia nacional, feita por vascaínos e flamenguistas e botafoguenses, entendeu? Cara, dá nervoso isso, rapaz. Ninguém fala, ninguém sabe. Você ouviu falar? Você sai perguntando desses aparelhos, vão dizer que eu sou doido. Entendeu? Ninguém sabe, ninguém viu, ninguém conhece, ninguém entende. Dá um nervoso doido. Tecnologia nacional e pode não só nos servir, mas o mundo. Então há buracos na fronteira. Tecnicamente falando, o Brasil conseguiria se defender, sim, de uma invasão de um país estrangeiro aqui. Porque o Brasil opera em rede. Exemplo, o Gripen, o caça da Força Aérea Brasileira, ele tem um outro transmissor Datalink chamado Link BR2, que é a mesma coisa. Só que ele foi feito para o caça Gripen e para os radares da FAB, certo? Você sabe o que significa? Acompanhe o raciocínio. Se lá na fronteira do Brasil com o Peru, um militar com o CENTIM-20 detecta uma lancha ou um mini naviozinho desses fluviais entrando na fronteira, na foz do Rio Amazonas. Exemplo, se ele entrar lá e o cara detectar, aquilo vai pelo TPP para o modo de telemática operacional, ou melhor, o TRC
por um modo telemático operacional. De lá vai para o caminhão comando e controle C2 e vai para Anápolis, para a FAB. A imagem daquele navio, daquele barco, daquele invasor ou um tanque invadindo vai passar dentro do cockpit do Gripen. E o capacete do piloto é digital. A imagem desse barco pode aparecer na viseira do capacete para você, no caso para o piloto. O Jornal Nacional te falou isso? O da Record falou isso? Não falou. Você está entendendo por que eu estou aqui? Ninguém sabe, ninguém viu, ninguém conhece, dá nervoso na gente, rapaz. Você tá maluco, filho. Pelo amor de Deus. Aí eu vim cá, né? O doido veio cá falar para vocês, né? Que existe isso e que precisa de investimento público nisso. Deixa eu te falar uma coisa, gente. Isso é o ponto, o centro nervoso central dessa live. Presta atenção. O presidente Lula, recentemente, ele deu entrevistas, vocês devem ter visto, que o Brasil precisa investir em defesa. As três forças juntas, Exército, Marinha e Aeronáutica, estão pedindo 800 bilhões de reais. E o Lula está sensível, ele quer ajudar, mas o Lula tem a caneta na mão, mas ele não tem o poder de abrir os cofres federais. Você sabe quem abre os cofres federais? Você. Sabe por quê? Porque somente o parlamento autoriza sair dinheiro do Tesouro Nacional. E você é dono do seu título de eleitor. Você não vai ser mal educado, pelo amor de Deus. Vai lá no Google, digita o nome do seu deputado federal, digita o nome do seu senador, né, pedindo e-mail e o WhatsApp comercial que eles têm, né? E você vai lá, vê essa live direitinho, analisa e faz um texto pedindo para liberar essa grana para as Forças Armadas. Sabe por quê? Porque simplesmente isso vai dar emprego. Tem uma empresa que está para fabricar, que vou falar em outra live, né? É a SEAT, ela vai fabricar um radar de monitoramento marítimo, né? Ela já está com problema, porque o contrato está chegando e eles não têm pessoal suficiente para montar. E tá todo mundo doido. Eles querem esse radar para ontem. Não é assim, filho. Tem uma linha a seguir para ser fabricado. E vai precisar de emprego. Isso vai movimentar o mercado aqui dentro. Ninguém sabe, ninguém viu, ninguém entende, ninguém conhece. Você está me entendendo, gente? Então vamos lá, para a gente encerrar a live. A empresa Ibel fez uma parceria para possibilitar a capacidade de localizar e enviar essas filmagens, como eu expliquei para vocês, né? Para finalizar a live, total de fases para a conclusão do CISFRON, 9, como eu tinha falado para vocês, tá? Temos hoje em torno de 2 fases implantadas, com os recursos de 30 bilhões destinados, mais 3 fases podem avançar, ou seja, vai ficar 5 fases, né? Espera-se inaugurar em 2040 todas as fases. Aliás, em 2040 vai ficar com 5 fases, vai ficar faltando 4 ainda. Mais ou menos por aí. Você está entendendo como é que você é importante? Como é que o seu like, você compartilhar, porque você não vai pagar nada para isso, entendeu? Você compartilhar essa live, você enviar para outras pessoas que gostam do assunto, né? E você vai me ajudar, me segue, entendeu? Dá uma força pro seu amigo aí, envia para mais pessoas. O Brasil, isso aqui é só a ponta do iceberg. Até o CETEX, Centro Tecnológico do Exército, CTM São Paulo, Centro Tecnológico da Marinha, CTM Rio de Janeiro, Centro Tecnológico da Marinha Rio de Janeiro, CTM Fuzileiros Navais, o ITA, Instituto de Tecnologia Aeronáutica, e o CTA, Centro Tecnológico Aeroespacial, são instituições de ciência militar no estado da arte. Eles são respeitados no mundo todo. Desde Fernando Henrique Cardoso, presidente do Brasil, no final dos anos 90, em que muitos desses projetos morreram, mas muitos conseguiram sobreviver e chegaram até hoje. Tem muita coisa para ir para a indústria nacional e para ser adquirido. Mas nem o Supremo Tribunal Federal, nem Vossa Excelência, o ministro Alexandre de Moraes, pode tirar dinheiro do Tesouro Nacional. Quem tira? O Congresso, o Parlamento Federal que consegue tirar. E eles, tem deputado que não sabe nem o que eu estou falando aqui. Rapaz. Se eu for lá no Congresso falar isso para ele, eles vão achar que eu sou maluco.
que nem existe isso, que isso é coisa de disco voador. E, no entanto, isso é um fato. Tá? Eu, mais tarde, ou amanhã mesmo, ou mais tarde, eu vou botar no meu perfil pessoal um álbum de fotos no Facebook, Rogério Barcelos Midão, mostrando alguns desses sensores para vocês, né? Porque na verdade eu queria ter colocado ele ao vivo aqui na live para você, mas a nossa infraestrutura ainda é pequena, né? Nossos recursos são pequenos, nós temos problemas técnicos ainda que impede isso, mas de qualquer forma eu te agradeço pelo seu carinho, pela sua presença, né? Compartilha, porque você pode mudar o destino do Brasil. Na próxima live nós vamos falar sobre o SIS-GAS, o Sistema de Monitoramento da Amazônia Azul. Gente, esse texto já está quase pronto, faltam alguns sensores, tem tecnologias fabricadas aqui, não espalha para ninguém não, só para a torcida do Flamengo e do Vasco, tá? No Corinthians você não fala não. Que pode detectar aeronaves invisíveis, a radar F-22 e F-35 pode ser detectado. Eu vou explicar isso na próxima live. Conto com você, conto com a sua presença, aquele abraço, muito obrigado, até uma próxima.